Bom dia, alunos! Tudo bom? Hoje nós vamos fazer as atividades do nosso livro Jornada Literária, tá? Vamos para a página 24. Então, na página 24, a atividade 16 está assim. Conclui a leitura, prestando atenção nos detalhes das ilustrações e responda as questões a seguir. Então, aqui já tem o desenho de todos os personagens que fazem parte do nosso livro, né, da nossa história, O Casamento do Rato com a Filha do Besouro. Então, olha lá. No primeiro retângulo tá assim. Há cores que chamam mais atenção em cada uma das ilustrações. Então, você vai observar. Por exemplo, na do rato. Tem alguma cor que chama mais atenção na imagem dele? E nos demais personagens? Tem. Então, você vai colocar aqui para mim. Se tem, se não tem, tá? Sendo isso no primeiro retângulo, tá bom? Você me coloca onde essa cor está aparecendo. Ah, é no fundo da ilustração. Ah, é na roupa do personagem. Ah, é no próprio personagem. Aonde que está essa cor que está predominando? Predominando é que está aparecendo mais. Qual é a cor que está chamando mais atenção? Aí no segundo retângulo tá assim. Quais cores são essas, tá? Aí você me coloca o nome do personagem, por exemplo, o rato. Qual é a cor que está predominando no rato? Lá na imagem do besouro e da besoura, qual é a cor que está predominando na imagem deles? Tá bom? E assim vocês vão fazendo com todos eles. Então, eu vou dar um exemplo. Carocha, vamos pegar a quarta ilustração, tá? Quarto quadradinho aí com a imagem. É a dona Carocha. No da carocha, qual é a cor predominante? O verde, né? E esse verde está onde? Olha lá, tá no fundo, né, da ilustração, tá na própria dona Carocha, não é verdade? Então, na primeira pergunta, você vai colocar na dona Carocha, sim, tem uma cor predominante. E aí, onde que ela aparece? No fundo e na dona Carocha, tá bom? E aí você faz isso com todos os outros personagens, tá? Você vai analisar todas as ilustrações que estão aí em cima. No retângulo 2, você vai colocar, na hora que chegar na carocha, você vai colocar só o nome da cor, que é o verde. Mas lembre-se que precisa colocar o nome do personagem para que a gente identifique de que personagem você está colocando o nome da cor. Na terceira, está assim. O que cada ilustração tem em comum com a história? E aí, você vai observar a ilustração e o que você leu da história. O que essa ilustração está mostrando? Que tem a ver com a história que você leu? E aí você escreve aqui para mim, tá bom? Agora, vamos para a página 25, atividade 17. As duas são complementares. Então, olha só. Na primeira pergunta tá assim. Cada personagem contribuiu de alguma maneira com o casamento. O que cada personagem sabe fazer? Aqui está perguntando é uma ação. O que ele sabe fazer? É a ação. Então, por exemplo, eu sou médico. O que eu sei fazer? Eu sei curar as pessoas. Eu sou cozinheiro. O que eu sei fazer? Eu sei cozinhar, que é uma ação, tá bom? Então, no primeiro retângulo, você vai colocar ações, que são verbos. Mais para frente, a gente vai estar vendo melhor essa questão do verbo. Mas você vai colocar as ações que cada personagem sabe fazer. Na segunda pergunta, está assim: o que cada personagem traz para o casamento? Então, na segunda pergunta, já são substantivos, que é o objeto, né? O que ele trouxe para o casamento. Então, por exemplo, se eu sou cozinheiro, eu posso levar para um casamento um bolo, o doce. O que será que o cozinheiro da festa pode ter levado? A comida. Como que eu vou saber disso, Pro? Então, vamos fazer o seguinte. Pegue o seu livro, né? O livro de história do Casamento do Rato com a Filha do Besouro e vamos juntos procurar. Ó, na página 16, vai lá. Na página 16, tem quem? Tem o porco, certo? Vamos lá na página, ó. Agora as trombetas prontas já temos. Mas para cozinheiro, quem vamos chamar? Responde o porco do seu chiqueiral. Pronto estou para cozinhar. Olha ali a ação, o verbo, né? Então, lá na primeira pergunta, que fala assim, cada personagem o que sabe fazer. O porco, o que ele sabe fazer?
A última palavrinha da página 17, olha aí, cozinhar. Então, você vai escrever aqui o porco cozinhar, certo? Ele sabe cozinhar. E aí, eu vou para a página 18 e 19. Então, olha o início da página 18. Agora, a comida pronta já temos. Então, quem traz a comida para o casamento? O porco, que é o cozinheiro. Mostra pra gente o que ele traz. Então, na segunda pergunta, você vai colocar que o porco, ele traz o quê? A comida, tá bom? Então, eu dei aqui um exemplo para vocês entenderem utilizando o porco. Vocês vão fazer isso com todos os personagens, combinado? E olha quem tá chegando? A nossa história de hoje. Depois do Foram Felizes para Sempre, do autor Ilan Breman e da ilustradora Yonit Zimmermann. Nessa história, o autor ele traz as versões que foram criadas por ele e por suas filhas para o tão sonhado Depois do Felizes para Sempre. O que será que os personagens dos contos de fadas fizeram depois de tudo que nós conhecemos? Vamos conferir? Chapeuzinho Vermelho, vovó e mamãe abriram uma doceria na orla da floresta. Mas, como a vovó estava com colesterol muito alto, decidiram vender só doces naturais. A Bela da Fera cansou de ficar horas na frente da penteadeira, maquiando-se, perfumando-se e escolhendo que roupa vestir. Foi embora do seu castelo e viajou para a Índia. Onde se tornou uma importante professora de yoga. João e Maria viraram músicos de uma banda de rock. O pai é o empresário, já a madrasta. Rapunzel foi com o príncipe para Trancoso, na Bahia. Lá, ela pode ser vista fazendo os tererês mais lindos do mundo. Ai, que susto! E qual será o final que aconteceu com o lobo? O que será que aconteceu com ele depois do Felizes para Sempre? Será que ele de fato foi feliz? Agora é a sua vez. Junte-se à pessoa que está assistindo a aula com você e comecem a conversar. Oralmente mesmo, criem novos finais para as diferentes histórias de contos de fadas. Agora que vocês já exercitaram oralmente a criatividade, criando diferentes finais bem criativos para os contos de fadas conhecidos, nós vamos lá para a página 26 para a nossa atividade de número 18, tá bom? Olha lá, o enunciado fala assim: agora que sabemos como foi o casamento do rato com a filha do besouro, crie sua própria história do casamento do rato com a filha do besouro. Invente um novo final. Agora é hora da escrita, hein? Então eu quero ver a escrita bem criativa de vocês, totalmente diferente do que foi da história do livro. Mas como agora é escrita, precisamos pensar nos sinais de pontuação. Vamos relembrar os sinais? Quais são? Interrogação. Ela indica uma pergunta. Então, toda vez que eu for fazer uma pergunta para alguém, eu preciso utilizar esse símbolo, tá? Esse sinal de pontuação, que é a interrogação. Por exemplo, quantos anos você tem? Olha lá no final. Frase. Olha a próxima frase aí. A atividade já está pronta? Também, lá no final da frase aparece a interrogação, porque é uma pergunta. E quando fazemos uma pergunta, existem algumas palavrinhas-chave. Por exemplo, o que, onde, por quê, quem, quando, como, tá bom? Então, por exemplo, qual é o seu nome? Aonde você mora, né? Essas são algumas palavrinhas-chave que utilizamos quando vamos fazer uma pergunta. Agora vamos para o próximo. Exclamação. Indica admiração, alegria e espanto. É algo que traz sentimento, emoção. Então, por exemplo, olha as frases aí. Que susto! Parabéns! São frases que indicam uma emoção, né? Que a gente precisa colocar uma emoção quando é falada. Então, que alegria! Ai, que tristeza!
A gente muda na entonação da voz quando a gente tem uma frase com exclamação. Então, quando eu quero expressar um sentimento qualquer, uma emoção qualquer, eu preciso utilizar este sinal de pontuação, que é a exclamação, tá? Olha, aqui aparece outro exemplo. Por exemplo, advertência também é utilizado com exclamação. Então, que belo sapato! Não faça isso! Né? Tudo que tem emoção. O próximo é o ponto final. Serve para indicar o fim de uma frase. Então, olha lá o exemplo. Estou muito gripado. Hoje está frio. Tá vendo? Não tem uma entonação, né? É o fim de uma frase. Você falou algo e aquilo acabou. Olha lá outro exemplo. A estrela brilha no céu. João foi à feira. A escola está fechada. A informação da frase, ela já foi finalizada, né? Quando a gente coloca o ponto final, a gente está indicando que não tem mais nada que vai vir depois, né? De informação referente àquela frase. O que não acontece quando eu uso reticências. A reticências é esses 3 pontinhos que ela indica um pensamento não finalizado. Então, por exemplo, eu preciso ir à escola, mas, tá vendo? O pensamento ele não foi finalizado, tem algo a mais, né? Então, quando tem esse algo a mais, eu uso reticências. Olha lá, outro exemplo do uso da reticência. Para indicar continuidade de uma ação ou fato. Por exemplo, o tempo passa. Tá vendo? A informação ela não foi finalizada, né? Ela tem uma continuidade. Mais um exemplo. Para indicar suspensão ou interrupção do pensamento. Por exemplo, vim até aqui achando que... Tá vendo? A ideia não acaba, né? Tem algo que vem depois. Ó, para representar na escrita situações comuns na língua falada. Não quero sobremesa, porque eu não estou com vontade. Tá? Porque ele não queria sobremesa, ele utilizou o ponto final. Ali a ideia foi finalizada. Olha lá, nosso último exemplo. Para realizar citações incompletas. Então, por exemplo, vou pegar um trechinho do hino nacional. Deitado eternamente em berço esplêndido. Só que tem mais coisa que vem, né, após esse trechinho do hino nacional, não tem? Então, não foi finalizado. O hino continua, e aí eu utilizo reticências. Por exemplo, a Dona Aranha subiu pela parede. E acabei ali, boto reticências, que aí eu sei que a música continua, tem mais partes. Coloco um trechinho de um poema, né? Ou de uma história e coloco os 3 pontinhos, as reticências, significa que essa história continua, né? Que esse poema continua, que ali eu coloquei somente um trechinho, né? Que faz parte desta citação que eu estou fazendo. A vírgula. A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Essa pausa ela é usada nas datas, endereços e sequências, quando eu tenho uma sequência de palavras. Por exemplo, mamãe comprou muitas frutas: laranja, banana, melancia, morango, abacate e pera. Além de indicar a separação de elementos que podem ser listados, ela também indica a explicação que está no meio de uma frase. Ela faz essa separação da explicação. Vamos ao exemplo. Ontem não fui à escola, porque tive de ir ao médico, mas hoje estarei colocando as atividades em dia. Percebam que a explicação do porquê eu não fui à escola ficou separada entre vírgulas. Uma no início da explicação e outra no final da explicação. E aí a frase continua. Ela serve para separar o lugar, o tempo ou o modo que vier no início da frase. Então, olha lá. Aqui dentro, vírgula, a sensação térmica é de 35 graus. Vejam, o aqui dentro indica um local e está no início da frase, por isso ele está separado por vírgula. Vamos ver o segundo exemplo. Nessa semana, o pão francês ficou mais caro. Nessa semana é uma indicação de tempo. Então, ele também está no início da frase, por isso está separado pela vírgula. Outro exemplo. Para enfatizar algo ou alguma ideia.
Na frase, ó, aquela menina, muito bonita por sinal, é minha vizinha. O muito bonita por sinal, eu estou enfatizando quem é aquela menina. Se eu tirar esse trechinho e colocar aquela menina é minha vizinha, eu preciso da vírgula? Não. Agora, eu consigo entender aquela menina é minha? Consigo. Só que eu quero enfatizar alguma qualidade desta menina. Então, essa ênfase que eu estou dando na minha frase, eu faço a separação entre vírgulas. Outro uso da vírgula é quando nós temos dentro de uma mesma frase ideias contrárias, tá? Vamos lá no exemplo. Não compareceu ao seu aniversário, porém enviou o presente. Quantas utilizações da vírgula diferentes nós temos, né? Travessão. A travessão indica que alguém vai falar, então ele vem sempre antes de uma fala. Olha o exemplo aí embaixo. Quanto você tirou na prova? Tirei 10. Então, toda vez que você no seu texto for colocar a fala de algum personagem, é necessário utilizar a travessão antes da fala. Vamos a outro exemplo de diálogo. Olha lá. A professora falou, : Crianças, abram o livro na página 12. Acredito que este esteja bem fácil, né? Agora, apareceu aí 2 pontos. Vamos ver para que ele serve? Usado para avisar que um personagem vai falar, ou para iniciar uma lista. Ai, tá fácil esse também, né? Olha o exemplo. De repente, João teve uma ideia. : Olha lá embaixo. Travessão. Precisamos comprar tinta, pincel e papel. E os 2 pontos estão aparecendo antes da fala e antes da lista. Nesse exemplo, nós conseguimos ver a utilização dos 2 pontos das 2 formas em que se apresenta. Outro exemplo de lista. Hoje eu trouxe no meu estojo lápis, borracha e apontador. Olha lá, antes de iniciar a lista, eu coloco 2 pontos. E relembrando, a lista ela é separada pela vírgula. Muito bem. Aspas. Aspas indica a cópia de um texto ou uma frase, o que alguém pensa ou fala. Então, por exemplo, quando eu quero, dentro do meu texto, colocar a citação da frase de alguém, sabe? Alguma coisa que alguém falou, eu preciso colocar esta frase, né? Que é a fala de outro alguém, que eu estou citando no meu texto, entre aspas, tá? Para deixar claro para quem está lendo que aquela fala, ela não é minha. Ela pertence a outra pessoa. Então, quando eu estou escrevendo, né? E os príncipes estavam lá felizes e, de repente, alguém lembrou de uma frase do Pequeno Príncipe. Entre aspas, o essencial é invisível aos olhos. Então, o essencial é invisível aos olhos, não fui eu quem criei no meu texto. É uma citação de uma fala do Pequeno Príncipe que eu trouxe para o meu texto. Aí eu coloco as aspas. Ponto e vírgula. Indica uma pausa maior que a vírgula, mas não o fim da frase. Então, olha o exemplo. Mariana foi ao parque. Ricardo ao cinema. Percebam que a pausa que eu dou na minha fala, ela é maior no ponto e vírgula do que simplesmente na vírgula. As pontuações, elas servem exatamente para direcionar a nossa fala, a nossa entonação, as pausas que a gente precisa utilizar, como que a gente fala naquela frase. Uma vírgula faz toda a diferença numa frase, hein? Uma frase com a vírgula no lugar errado, ela pode mudar totalmente o sentido dela. Oi, gente, pessoal. Hoje eu vou cantar um repente sobre os sinais de pontuação. Quem conhece, repete. Quem não conhece, presta atenção. Simbora, pessoal? Simbora! Me dê o tom, por favor. Vou lhes cantar um repente, queiram prestar atenção. Um tema interessante, quem me dá satisfação. Com vocês os necessários sinais de pontuação. Se
Eu quero fazer pergunta quando, como, onde, porquê. Que sinal eu utilizo, eu pergunto pra você. Será o de interrogação. Ele mesmo pode crer. Pra gente indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo: que beleza! Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os 2 pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo. 2 pontos, canto, riso e diversão. A vírgula é dinâmica, anda pra lá e pra cá. Muda o sentido das frases, já ajuda a separar as palavras, recriando o que tem que se falar. Muitos são esses sinais que usamos dia a dia. Ficaria aqui cantando com prazer, com alegria, mas aqui eu me despeço. Ponto final, até um dia. Muito bom. Bem, por hoje é isso. Então vamos relembrar? Realizar as atividades da página 24, 25 e 26. E para realizar bem feitinho o da página 26, nós precisaremos treinar a criatividade, criando novos finais de contos de fadas e depois criar o final da nossa história, do livro O Casamento do Rato com a Filha do Besouro. Mas para criar esse texto, precisamos prestar atenção nos sinais de pontuação, hein? Se tiver dúvida, pode voltar esse vídeo quantas vezes for necessário. Quando você estiver escrevendo o seu texto, você pode voltar aqui nesta atividade das pontuações e tirar dúvida. Por exemplo, eu estou escrevendo lá minha frase, que ponto que eu uso aqui mesmo? Volte quantas vezes for necessário, tá bom? Para não se confundir, para tirar as dúvidas e aí realizar o seu texto da melhor maneira possível. E para que todos possam entender o que você quis dizer com a sua história, precisamos prestar bastante atenção nos sinais de pontuação, hein? Então, um beijo e até amanhã na correção!